Boa tarde. Nós somos compostos por Caroline Morales, Carla Anastácio, Letícia Bogado, Lorena Matos, Maria Matos e Raiane Fernandes. Nossa sênior, Evelyn Ferreira. Os dados do nosso paciente antropométricos são peso 68 quilos, altura 1,56 m, o IMC dele 27,9 e ele está com sobrepeso. Seu histórico é hipertenso, diabético, tem alergia a látex e seu índice de Mallampati é igual a 1. Pode passar. Em seu histórico, ele relata plenitude gástrica após as refeições, apesar de ter náuseas e vômitos há 3 meses e dor abdominal. Ele está consciente, orientado, tem icterícia, não tem lesões na pele e apresenta abdômen globoso e massa palpável à direita. No seu mapa cirúrgico, ele estava agendado para 1h da tarde, mas a gente resolveu, a gente conversou com a equipe anterior se poderia adiantar, já que ele tem alergia a látex, devendo ser o primeiro a ser operado, mas como não é possível, decidimos colocar para para a cirurgia acontecer às 15 horas, por causa da cirurgia anterior, que termina a meio-dia. Então, teria que dar um intervalo de 2h30, segundo o protocolo de alergia a látex, mas a gente prefere colocar uma margem de 3 horas. E o seu jejum, nesse caso, né, como houve mudança, adiamento na sua cirurgia, o seu jejum iniciaria às 3 horas da tarde, porque seria um jejum de 12 horas completo, já que é uma cirurgia gastrointestinal. Só que nós achamos melhor recomendar que esse paciente chegasse ao hospital 2 horas da manhã, para a gente fazer esse acompanhamento do jejum completo dele, porque é um paciente diabético, então a gente fica preocupado por conta de hipoglicemia, mas também ele tem apresentado náuseas e vômitos. E como é um jejum de 12 horas, um jejum longo, se ele apresentar vômito durante esse tempo, ele pode acontecer um desequilíbrio hidroeletrolítico. A sala dele é a sala 1, e a equipe cirúrgica é composta por um cirurgião, um auxiliar, um residente e uma instrumentadora. Pode passar. Bom, sobre o que diz respeito ao pré-operatório desse paciente, a discussão que a gente entra enquanto equipe é sobre os sistemas dele, né, em relação ao pré-operatório. Iniciando nós precisamos também, no caso, ter uma maior atenção com determinados cuidados com esse paciente, por ele, como já anteriormente mencionado, por ele ser hipertenso, diabético, idoso e também estar em icterícia. Então, olhamos para determinados sistemas, porque assim a gente pode tratar o nosso raciocínio clínico, né? Iniciando pelo sistema cardiovascular, já sabemos que ele é hipertenso, como eu disse, e como nós estamos a menos de 24 horas para a cirurgia, também já sabemos que os tratamentos que ele faz, e se nós temos a liberação do médico cardiologista. Aí, no caso, se ficou decidido que ele vai continuar fazendo o uso dos seus antihipertensivos, é preciso estarmos ainda mais atentos em relação à sua pressão arterial, e porque também existem anestesias, né, com maior chance de fazer hipotensão. E se ele também continuar fazendo uso do diurético, nós precisamos olhar para os níveis séricos de potássio, também, né, no pré-operatório, e assim disponibilizarmos esse resultado durante a cirurgia para fazermos seu controle. E relacionado aos sinais vitais do paciente, eles são importantes também de utilizar esses valores como base no período intraoperatório. Pode passar, por gentileza. Relacionado ao sistema respiratório do paciente, sobre o que diz respeito, né, nós perguntamos ao paciente se ele teve recentemente alguma infecção respiratória ou se ele possui alguma doença respiratória, pois se ele tiver tido alguma infecção respiratória nas vias superiores,
recentemente, poderia ser necessário adiar essa cirurgia, né, ou cancelar essa cirurgia letiva que ele ia realizar. Mas por que isso? Porque uma infecção desse tipo, no caso das vias respiratórias superiores, pode aumentar o risco de broncoespasmo que o paciente poderia ter, ou até mesmo laringoespasmo, e além de diminuir a saturação do paciente, e além também de problemas com questão de secreção respiratória. Já o que diz respeito ao sistema neurológico, nós já sabemos que ele está consciente, né, e orientado, lúcido e orientado. Pode passar para a gente ler. O que diz respeito ao sistema hepático do paciente, a gente sabe que o fígado é envolvido na homeostasia, né, e no equilíbrio da glicose, e também no metabolismo de gordura, no metabolismo de fármacos, entre outros fatores. E o fígado ele faz a desintoxicação de diversos anestésicos e fármacos adjuvantes, mas nosso paciente, como já citado, ele é hepatopata, e por isso ele possui o maior risco perioperatório de desenvolver alguma anomalia de coagulação e resposta adversa a algum medicamento, por causa desse sistema que pode estar comprometido por ele ser hepatopata, né? E o fígado ter essas funções, como já citado. Além disso, é necessária uma constante avaliação desse sistema, né, o sistema hepático, pela condição atual dele, que no caso vai ser indicado que é o câncer de fígado. O que diz respeito ao sistema tegumentar do paciente, não tem lesões aparentes, né, mas através da expensão, que nós, enquanto enfermeiros, fizemos de forma minuciosa, não encontramos lesões, mas foi preciso ainda assim investigar se ele já teve se ele tem, né, ou se possui algum problema cutâneo, e, além disso, avaliar o sítio de incisão do paciente para notar se tem alguma erupção, algum rompimento ou alguma condição dermatológica nesse paciente. E, além de avaliar o sistema tegumentar, é importante porque a gente precisa observar se tem problema cutâneo que pode afetar a cicatrização durante o pós-operatório dele. Pode passar, por gentileza? Já em relação ao sistema músculo-esquelético do paciente, é necessário identificar se há problemas que afetam os músculos esqueléticos dele e também a mobilidade, principalmente por ele ser um paciente idoso, como já mencionado. E caso ele tivesse alguma restrição de mobilidade, isso poderia influenciar no posicionamento dele e também a deambulação durante os períodos de intra e pós-operatório. No índice de Mallampati, ele tem índice score 1, e o que mostra para a gente que o pescoço dele não estava afetado. Então, se fosse necessário, no caso, não seria difícil realizar a intubação nele. E também para que a gente pudesse ter uma boa visão, né, supervisionar as vias aéreas. E, além disso, né, se é necessário observar com esse paciente e avaliar junto a ele se ele faz uso de muletas, de bengala ou andador, porque se ele fizer uso de algum desses equipamentos, seria necessário que ele tivesse levado no dia da cirurgia, para ajudar na mobilidade e na deambulação dele. Já o que diz respeito ao sistema endócrino do paciente, ele tem diabetes, e isso é um risco para os efeitos colaterais decorrentes da anestesia, né, que foi aplicada nele, e também da cirurgia em si, pois algumas complicações são associadas a diabetes durante o período perioperatório, como, por exemplo, a hipoglicemia, a hiperglicemia, a cetoacidose cardiovascular, além de um retardo, né, na cicatrização de feridas, como a gente já conhece, e também a questão da infecção. Já no dia da cirurgia, de manhã, ainda relacionado ao sistema endócrino do paciente, nós precisamos, né, tipo, determinar os níveis séricos ou capilares de glicose dele, para assim estabelecer os níveis basais desse paciente. E também informamos ao cirurgião e ao ACP se o paciente precisaria tomar a dose usual de insulina ou algum outro agente hipoglicêmico oral do dia a dia, no caso, no dia da cirurgia. Mas os ACPs, eles variam, né, a dose de insulina para o paciente, porque de acordo com o estado dele no dia da cirurgia, a glicemia dele também deve ser avaliada periodicamente, além de ser supervisionada. E se ele precisasse, nós administraríamos de forma regular a insulina de ação, que no caso seria de curta duração e de início rápido. Pode passar, por favor? E falando sobre o último sistema relacionado ao pré-operatório do paciente, né, o sistema hidroeletrolítico, esse paciente ele tem histórico de vômito, como já mencionado pela outra enfermeira. E como ele estará em jejum no dia da cirurgia, né, se ele vomitar nesse período, ele pode ficar desidratado e o cuidado ainda precisa ser redobrado, né, por ele ser um paciente idoso, como já mencionado algumas vezes. E por isso ter a capacidade dele de adaptação reduzida. Pode passar.
E agora eu vou fazer o cuidado pré-operatório do preparo desse paciente. Eu, como enfermeira, vou receber o paciente, me apresentar. Como já mencionado, meu paciente chegou ao hospital às 2h e eu vou me apresentar, oferecer a ele o apoio psicológico. Vou tirar algumas dúvidas que ainda perduram pelo meu paciente e também o seu acompanhante. Utilizei aromaterapia conforme liberação da equipe multidisciplinar, para que ambos tivessem um sono mais tranquilo e aliviassem a ansiedade. Durante a madrugada, eu tive atenção com a sua resposta ao jejum, porque o jejum prolongado em uma pessoa com diabetes pode causar hipoglicemia. Ele também vem apresentando náuseas e vômitos em seu histórico, então eu preciso me certificar que isso não vai acontecer nesse período por causa do risco de desequilíbrio eletrolítico durante a cirurgia. Porque se isso acontecer, haverá toda uma equipe para analisar qual o melhor procedimento. Se adia ou se repõe esse líquido. E também esse dado será fundamental para o cuidado no intraoperatório. Estive acompanhando alguns de seus sinais vitais, como glicemia, principalmente, porque foi solicitado que a insulina, e que nesse momento ele suspendesse alguns antidiabéticos. Eu também auscultei seus pulmões, inspecionei suas vias aéreas superiores para descartar qualquer possível infecção respiratória. E ainda fiz uma tricotomia em seu abdômen. Meio-dia, dei algumas orientações de pós-operatório para o meu paciente e seu acompanhante, como o exercício da tosse. Expliquei a importância dele tentar deambular assim que possível e realizar a mudança de decúbito também. Depois eu falei que ele podia tomar banho desde que não molhasse o cabelo. Na hora de ir para a sala da recepção anestésica, pedi que voltasse, que tivesse um avental sem roupas íntimas e que colocasse uma touca. Verifiquei a sua pulseira de identificação, a de alergia, me certifiquei de que o prontuário com os resultados do exame estavam em ordem para acompanhar o paciente nessa transferência e tirei todos os seus pertences e entreguei ao seu acompanhante. Para pedir a ele, perguntei se gostaria de fazer suas necessidades fisiológicas antes da administração dos medicamentos pré-operatórios, porque depois de realizada, poderia aumentar o risco de queda na deambulação. Ele respondeu que sim, e o seu acompanhante o acompanhou até o banho, antibióticos, já que sua cirurgia é potencialmente contaminada, e prescreveu outros medicamentos pré-operatórios, como sedativos e anticolinérgicos. Após a administração desses, o acompanhamos até a entrada do bloco cirúrgico, onde foi recebido por outra enfermeira, e eu informei ao seu acompanhante onde poderia encontrá-lo e o tranquilizei, falando que ele seria comunicado sobre o andamento da cirurgia. E para a montagem da sala, o circulante da sala deve verificar os procedimentos programados antes de chegada do paciente, consultar as informações contidas no aviso de cirurgia, conforme o protocolo da instituição, providenciar materiais pertinentes e descartáveis, kits cirúrgicos, pacote de campos, compressas, gases e demais materiais. Então, para a nossa cirurgia, foi solicitada uma caixa de laparotomia, uma caixa de colecistectomia, um afastador Balfour, que é um afastador que ele tem autoestáticos, e aí a gente coloca na borda e ele mantém as estruturas afastadas por si só. E também foi pedido também um bisturi elétrico e um bisturi de argônio. O bisturi de argônio ele é bom porque ele diminui os efeitos
de coagulação. Então, o calor, né, que ele proporciona ali, ele vai definir se os efeitos vão ser terapêuticos, né, que pode ser de corte ou de coagulação. E também o bisturi de argônio também funciona, é bom, né? Para realizar uma homeostase e funciona melhor do que o bisturi elétrico. Pode passar o slide, por favor? Obrigada. E um tempo antes de dar início à cirurgia, eu confirmei quem é o paciente da sala 1. A cirurgia que ele irá fazer, se os seus exames já estão devidamente no lugar e se as anotações da coleta de dados estão lá também. Feito isso, eu enviei uma equipe de transporte para a sala de recepção do paciente e, ao chegar lá, eu identifiquei que era o paciente certo para o procedimento certo. Gravei as rodas da maca, ele depois que colocamos, né, transferimos o paciente para a maca, levantei as grades, peguei o prontuário e então transferimos o nosso paciente para a sala de operação junto com o aparelho da monitorização hemodinâmica e o oxímetro de pulso. Ele estava um pouco nervoso, então eu falei que eu gosto muito de fazer parte dessa equipe que vai assisti-lo, porque eles são muito humanizados e fazem o que podem pela vida dos pacientes. Na sala de operação, ele foi recebido pelo enfermeiro auxiliar e pela enfermeira circulante, que fizeram a transferência dele para a mesa operatória. Eu fui fazer a degermação cirúrgica das mãos, entrei na sala de operação e vesti a OPA, touca, 2 pares de luva e máscara. Ao chegar ao paciente, eu fiz o teste de Mallampati e o seu resultado foi classe 1, porque eu conseguia ver seu palato mole, úvula e pilares, e isso significava que eu não precisaria interferir para facilitar a utilização com sucesso do laringoscópio. A enfermeira circulante iniciou o time-out cirúrgico e conferiu a identificação do paciente, do procedimento e do sítio cirúrgico. E aqui nós temos um exemplo desse checklist, e a gente pode ver que pergunta a necessidade de corte, congelação, o local da cirurgia demarcado, pede para sinalizar no desenho onde será o local correto da cirurgia, entre outras perguntas. Pode passar, por favor. Tudo estava ok. Então, o anestesista iniciou a medicação para parada respiratória e indução à anestesia geral. Logo em seguida, o paciente foi entubado e eu fiz a inserção da sonda vesical de demora. Eu também fiz acesso venoso periférico para a infusão de cristalóides aquecidos para prevenir hipotermia e repor o volume que estaria sendo perdido pela diurese, perspiração e pelo trauma cirúrgico. Voltei minha atenção para o seu posicionamento e, por isso, realizei a escala de ELPO. Pela escala de ELPO, a posição cirúrgica dele é supina, portanto, o score é 1. O tempo estimado da cirurgia são 6 horas, portanto, o score é 4. A anestesia é geral, score 4. O colchão da mesa cirúrgica é de viscoelástico e tem coxim de viscoelástico. O score também é 1. Eu solicitei essa superfície pensando que é um paciente idoso e sua posição é
pensando que é um paciente idoso. Sua posição é anatômica, né? Até por terem solicitado que ele fique com os braços ao lado do corpo. Então, o score é 1. Ele tem diabetes médio, sua idade é entre 70 e 79 anos, mostrando que seu score também é 4. Seu score é 4. O total desse score é 18. Portanto, o risco de lesão por posicionamento não é aumentado. Pode passar, por favor. Agora que o paciente está devidamente posicionado, eu fiz a antisepsia da cavidade abdominal com clorohexidina 4%, coloquei o campo cirúrgico e o cirurgião deu início à exérese. Pode passar. Durante a cirurgia, o paciente teve hemorragia. E esse momento de hemostasia foi bem intenso porque a contenção estava difícil. A enfermeira circulante disponibilizou as bolsas de sangue e eu fiz a transfusão. Monitorei os sinais vitais e realizei o exame do enchimento capilar periférico para o controle do risco de hipotensão, hipovolemia e hipotermia. No fim, deu tudo certo, então foi feita a síntese cirúrgica. Posteriormente, a enfermeira circulante fez o sing out. Pode passar. Esse é o exemplo de um checklist do sing out, onde confirma o nome do procedimento realizado, o número de agulhas que foram abertas, o número de agulhas que foram utilizadas antes da síntese, a solução endovenosa e as medicações que foram corretamente identificadas, se foram corretamente identificadas. Pode passar. Tudo estava ok. Então, ela encaminhou o paciente para a sala de recuperação pós-anestésica, informando que ele teve uma hemorragia durante a cirurgia e, por isso, foram utilizados 4 bolsas de concentrado de hemácia e que, devido à extensão do tumor, foi feito hepatectomia parcial, colecistectomia e gastrectomia parcial e que ele está com sonda vesical de demora. Bom, assim que esse paciente foi transferido para o pós-operatório, foi iniciado, né, os cuidados imediatos nele, ou seja, nas primeiras 24 horas, após o procedimento anestésico cirúrgico que ele passou. E para isso ele foi levado à SRPA, que no caso é a sala de recuperação pós-anestésica, e nós, enquanto enfermeiros, sabemos, né, de algumas complicações que o paciente idoso pode apresentar nessa sala de recuperação pós-anestésica e também pelas intercorrências na condição clínica dele. Devemos nos atentar para alguns sinais, né, algumas complicações. Aí, dentre elas, a gente pode pegar e citar a hipoxemia, que a gente, no caso, monitorou, né, para a gente monitorar os sintomas de insuficiência respiratória do nosso paciente, mantendo, assim, as vias aéreas desobstruídas, até porque com o envelhecimento, as alterações funcionais do sistema respiratório reduzem, no caso, a eficácia de tosse desse paciente, né? Por ele ser um paciente idoso. Isso pode provocar, no caso, a retenção de secreções brônquicas. Além disso, nós posicionamos o paciente de forma a ter uma ventilação, perfusão adequada. E ainda falando da hipoxemia, nós monitoramos o padrão respiratório dele. Outro fator importante nessa etapa foi, no caso, avaliar se ele apresentaria delírio, pois sabemos que é uma complicação comum nesse período, por ser uma consequência direta de algumas situações, por exemplo, a perda sanguínea. E a gente sabe, né, que ele apresentou a hemorragia. Outro fator que a gente pode observar nessa questão do delírio, por ele ser um paciente idoso, alguns apresentam que é chamado de delírio pós-operatório. Isso pode levar ele a ficar internado mais tempo, no caso, ou ainda assim ter uma morbidade e uma mortalidade hospitalar. E isso não é uma coisa que a gente quer para o nosso paciente. Outro fator importante, né, da complicação que é necessário se atentar, a gente, quanto enfermeiro, é relacionado à hipotermia, pois nessa parte do pós-operatório, né, pois as alterações no sistema de termorregulação se dá, por exemplo, que ele passou.
E por ele ser idoso também, alguns sinais que são clássicos da hipotermia podem não aparecer, como, por exemplo, tremores e calafrios. Mas também fatores como o posicionamento, o tempo e o tipo de cirurgia que ele fez, além da temperatura da sala operatória e infusão de solução fria, pode contribuir para o que a gente chama de hipotermia não intencional. Por isso, a gente precisou, né, cobrir as partes expostas do paciente, né, com um cobertor aquecido, além de monitorar a temperatura dele e do ambiente, e também nos atentarmos se iria aparecer algum sintoma associado à hipotermia, por exemplo, como fadiga, fraqueza, mudança de cor da pele dele, e etc., relacionado à hipotermia nesse pós-operatório. E além dessas complicações que eu citei aqui agora, outro fator importante que a gente tem que se atentar é a dor, a complicação, né, relacionada à dor. Pois esse é um dos primeiros desconfortos que aparecem quando o paciente é transferido para a sala de recuperação pós-anestésica. E ela, no caso a dor, ela dificulta a mobilização ativa do nosso paciente. Ela restringe os esforços dele para uma tosse produtiva, além de causar também a hipoventilação. E para isso, né, nós podemos utilizar de alguns tratamentos para reduzir a dor e melhorar, no caso, a capacidade funcional dele, além também do sono, do humor, entre outras coisas. Nós podemos utilizar também algumas práticas recomendadas, como, por exemplo, tratamento medicamentoso ou psicológico, também associado a algum método físico. Então, nós avaliamos a dor dele e poderíamos, por exemplo, utilizar medidas farmacológicas ou não farmacológicas. Além disso, tem uma escala, que é a escala de instrumentos de avaliação da dor no pós-operatório, no período pós-operatório, que é a IADIC, ou IADC, que no caso ela serve para avaliarmos a dor nesse período de pós-operatório imediato do paciente. E tudo isso a gente tem que levar em consideração, no caso, o significado da dor para o nosso paciente, no caso é idoso, né? E, além disso, nós elaboramos a sistematização de assistência de enfermagem e orientamos também a equipe, né, nós enquanto enfermeiros, para o cumprimento de forma correta da prescrição de enfermagem, além de a gente também acolher os familiares desse paciente, informando o estado geral dele e as rotinas da nossa unidade de saúde ali, no hospital, no caso. Enquanto o paciente está na RPA, nós precisamos controlar os sinais vitais dele, que são a pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação de oxigênio e de CO2. Na primeira hora pós-cirurgia, nós fazemos isso a cada 15 minutos. Na segunda hora, a cada 30, e da terceira à 12ª hora, fazemos isso de 1 em 1 hora. Nós devemos observar o curativo da ferida cirúrgica, assim como a própria incisão da cirurgia, buscando sangramentos, hematomas e outros sinais. E também devemos nos atentar ao padrão respiratório, cardiovascular, do sistema nervoso, no sistema renal desse paciente, esperando, né, que ele volte às suas condições normais e padrão. E, nesse caso, a gente também deve se atentar a possíveis reações da transfusão sanguínea que ele precisou passar. No diagnóstico de enfermagem, nós temos como problema alergia ao látex, que então no diagnóstico seria um risco de reação alérgica ao látex, evidenciado por hipersensibilidade às proteínas da borracha do látex. Temos também a laparotomia e potencialmente contaminada, que seria como diagnóstico um risco de infecção no sítio cirúrgico, evidenciado por tipo de procedimento cirúrgico. Temos também como problema a doença hepática. Como diagnóstico, nós temos o risco de sangramento relacionado à função hepática prejudicada. Como ele tem essa doença hepática, pode ser que os anestésicos permaneçam por mais tempo no organismo, e isso interfere também na coagulação desse paciente. Pode passar. Temos também como problema a hipertensão, que seria como diagnóstico um risco, né, um risco de pressão arterial instável, e por ele ser hipertenso, já faz uso desse antihipertensivo, e isso pode ser um fator de risco, porque há um anestésico que diminui a sua frequência cardíaca. Temos também como um problema diabetes, que seria um risco de recuperação cirúrgica retardada relacionada a diabetes mellitus.
Temos também a insulina, que seria como risco de glicemia instável, explicando, por exemplo, por ele ter a diabetes, é provável que faz uso de medicação. Dependendo do hipoglicemiante, pode intensificar o efeito da anestesia, e por isso é necessário interromper seu uso 24 horas antes e fazer a insulina nesse período. Mas a insulina pode causar hipoglicemia no paciente. Portanto, é importante esse diagnóstico para se monitorar o paciente por perto. Temos também como problema a intercorrência intraoperatória. Como ele necessitou, né, que foi havia falado, transfundir 4 bolsas de concentrado de hemácia. Temos como diagnóstico um risco de choque evidenciado por hipovolemia. Pode passar. E essa, então, foi nossa apresentação. Muito obrigada. E nossas referências estão aí.